Olá! No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao assunto de salvação. Esse assunto está dando bastante conteúdo, né? Eu, inclusive, não posto somente no YouTube, eu posto no Instagram, no Facebook, e está dando o que falar. Nesse último vídeo, inclusive, eu fui chamado de charlatão, porque eu estava fazendo esses vídeos porque eu queria viver do dinheiro dos fiéis. Mas é interessante a interação, porque dá para ver pessoas que realmente que têm conhecimento da palavra, as pessoas que têm dúvidas, as que querem aprender mais. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui: eu não sou pastor, eu não vivo do dinheiro da igreja, o meu ministério não é pastoral. O ministério é de mestre, é de ensino. Eu fui chamado para ensinar, não para pastorear a vida. Se tivesse de fazer isso, eu faria. Mas hoje eu trabalho somente com ensino. E eu vivo do meu trabalho secular, eu tenho meu ganha-pão aqui, eu não vivo do dinheiro dos fiéis. Mas até, inclusive, eu acredito que esse seja um assunto interessante para nós fazermos um próximo vídeo. Assim que acabar essa maratona de vídeos da salvação, vamos fazer alguma coisa sobre dinheiro, sobre finanças, sobre oferta, sobre dízimo, tudo que a gente puder explanar e aprender realmente o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, vamos fazer. Mas o assunto de hoje é sobre a morte. O que acontece ao homem logo após que ele morre? O que acontece ao ser humano após a morte? Existem inúmeras, não interpretações, mas teorias do que acontece após a morte. Mas eu, no meu limitado entendimento ao assunto, eu não tenho como formar uma base sólida para isso, para dizer assim, assim, assim. E acredito que ninguém tenha, com as suas experiências de vida ou com alguns relatos que tenham aprendido com alguém, isso não dá para formar realmente algo que possa dizer que esse ensino é sólido sobre o assunto. Então, por eu ter essa minha limitação, por nós termos isto, eu prefiro me apegar ao que a palavra de Deus diz. Eu acredito fielmente que a palavra de Deus é inspirada totalmente por Deus, como diz lá no livro de Timóteo, que a escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, para corrigir. Eu acredito assim, e eu, como um bom cristão, então, eu não vou tirar as minhas próprias conclusões. Eu vou para a palavra para ver o que ela diz sobre o assunto. Pasmem vocês, acreditem ou não, a palavra de Deus tem resposta para todo o assunto, para todo o dilema do ser humano. Então, toda resposta para qualquer questão humana, para a nossa vida, a gente encontra lá. Então, para nós entendermos um pouco do que acontece ao ser humano logo após a morte, se eles foram para o céu, eu morri, eu era uma pessoa boa, eu vou para o céu. Ou eu era uma pessoa mal, eu vou para o inferno. Se eles estão nisso, ou num lugar intermediário, estão num purgatório, vamos ver o que a Bíblia realmente relata sobre o estado do homem na morte. E para isso nós vamos explanar, como sempre, alguns textos, né? E vamos começar por Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 27 e 28, diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, o livro de Hebreus deixa claro que ao homem foi ordenado morrer uma única vez, ao ser humano. Então, eu não consigo morrer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 10 vezes. É impossível de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não, com esse texto, afirma que não há reencarnação. Eu não posso morrer hoje e depois de um tempo reencarnar em outro corpo e morrer novamente. Então, eu não estou falando de ressurreição, estou falando de reencarnação. Então, o homem é ordenado morrer uma vez só. Então, fica a dúvida. Na morte, o que acontece com aquelas pessoas que morreram há muito tempo, tipo Adão, Noé, meu tataravó, Davi? O que acontece com eles? O que está se passando neste exato momento, porque eles morreram há tanto tempo? Eles estão no céu, estão no inferno, estão aonde? Vamos para a Bíblia, né? Para saber o que a palavra de Deus fala sobre isso. O livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5, diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
nem tampouco terão recompensas, mas a sua memória ficará entregue ao esquecimento. E no versículo 10 do mesmo capítulo 9 de Eclesiastes, diz assim: tudo que tiver à mão para fazer, fazem conforme as tuas forças, porque na sepultura, né, ou Hades, ou Sheol, como tiver escrito na sua Bíblia aí, porque na sepultura para onde tu vai, não há nem projeto, nem obra, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, a princípio, a Bíblia está afirmando que na morte, na sepultura, quando eu morro, não há conhecimento, não há ciência, não há coisa alguma. Então, aparentemente, a gente fica adormecido. Inclusive, a Bíblia fala, no livro de Atos, capítulo 2, Pedro discursando, ele fala sobre Davi, que morreu há muito e muito tempo. No capítulo 2, versículo 29, diz assim: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e está entre nós até hoje na sua sepultura. Continuando daí lá no versículo 34 ao 36, diz assim, porque ele não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Então, a palavra de Deus está afirmando aqui que Davi não subiu aos céus. Se ele não subiu aos céus, ele teria que ter ido para o inferno, ou ter ficado num lugar intermediário, né? Teria que estar, de alguma forma, como é que eu posso dizer? Não seria vivendo, né? Estar em algum lugar. Mas vamos continuar o nosso raciocínio bíblico aqui para saber o que a Bíblia diz sobre a morte. A Bíblia considera a morte um sono. É como um sono. Inclusive no livro de João, capítulo 11, versículo 11, né, relatando sobre a morte de Lázaro, Cristo fala para os seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. E a gente conhece a palavra de Deus que depois ele ainda, para deixar bem claro, ele diz: Lázaro morreu, porque os discípulos não tinham entendido que o dorme ali seria a morte. Vamos ver mais alguns versículos. Daniel capítulo 2, versículo 2 também diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17 também diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, porque nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Então, ele, aqui mais uma vez falando que, comparando a morte com um sono, como dormir, não precederemos os que dormem. E logo à frente ele diz os que morreram. Então ele está fazendo uma comparação. E alguns outros versículos também. Inclusive, se houvesse uma... Se realmente os mortos estivessem no paraíso, os que morreram em Cristo, ou os que foram bons, estivessem no paraíso e os que foram maus estivessem no inferno, qual seria a necessidade de Cristo voltar, como ele promete? Teria alguma necessidade? Necessidade alguma. Porque se eu morrer e já estou no paraíso, o que mais faltaria, né? Nada. Então ele não teria que voltar, estaria completa a obra dele. Mas no livro de João, capítulo 14, ele diz, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E ele termina essa passagem dizendo que voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então não teria necessidade alguma de voltar, de Cristo voltar, se nós já estivéssemos no paraíso depois da morte. Então nós não estaremos no paraíso logo após morrer. E os que já morreram também não estão. E também seria desnecessário um dia de juízo, não? Porque sermos julgados pelo quê? Se eu morri hoje já estou no paraíso, ou eu morri hoje já estou no inferno?
Ou pode ser que Deus se engane, então, morreu algumas pessoas e foram para o paraíso, outros foram para o inferno, no dia do juízo eles voltam perante o tribunal, aí eles são julgados, e talvez alguém que estava lá no céu, no paraíso, Deus diga assim, não, me enganei sobre ti, vai para o inferno. E daí ele passou um tempão lá no paraíso e já vai para o inferno. Ou vice-versa, a pessoa que está no inferno sofreu lá por milhares de anos, e daí depois Deus diz, acho que eu me enganei, você merece ir pro... Não faz muito sentido, entendeu? Daí também tem uma outra passagem que pode gerar dúvida no coração das pessoas, que é a passagem do ladrão na cruz. Que Cristo olha para ele e diz assim, certamente estarás comigo hoje no paraíso. Mas como que o Anderson vem dizer que na morte estão todos dormindo, esperando para numa vez só serem julgados para saber se vão herdar a vida eterna com Cristo ou não, se o próprio Cristo disse para o ladrão que hoje ele estaria no paraíso? Mas é que não é bem assim o texto. Eu não estou dizendo que a escritura está errada, a escritura é perfeita, não está errada. Mas vamos analisar um pouquinho aqui. Pensando naquela época, nessas mortes por cruz, os condenados às vezes levavam 3 dias para morrer, até mais. Então era uma morte cruel e demorada, era a pior morte. A pior sentença, a pior condenação era a morte de cruz. Inclusive até Pilatos e os romanos ficaram impressionados porque Cristo tinha morrido no mesmo dia. Claro, ele sofreu demais, ele apanhou muito durante aquelas horas todas, aquelas 6 horas, ele foi submetido a essa tortura, até o momento que ele morre mesmo. Eles ficaram impressionados, porque ele morreu tão rápido. E ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, de acordo com a palavra de Deus. E ele disse para o ladrão, certamente estarás comigo hoje no paraíso, né? Não é? Se ele disse isso, então quer dizer que ele morreu na sexta-feira e já foi para o paraíso e pronto, já estava lá, sentado à destra de Deus. Mas a palavra de Deus se contradiria se fosse assim, porque a gente pode analisar no capítulo 20 que no domingo pela manhã, quando Maria vai visitar a sepultura, ela não acha o Senhor. Até vou ler aqui, acho que é mais fácil ler para vocês poderem acompanhar. E insisto que leiam também e não confia apenas na minha palavra. Vocês leiam depois na Bíblia de vocês para ver se o que eu estou falando realmente é assim. No capítulo 20, versículo 17 do livro de João, diz assim, no domingo de manhã, Maria foi ao túmulo. Ela procurou, mas não conseguiu encontrar o seu Senhor. No entanto, havia alguém em pé nas sombras daquele jardim. Ela pensou que fosse o jardineiro. Onde foi que o colocou? Perguntou ela. E Cristo disse simplesmente, Maria. Na mesma hora, ela se lançou aos seus pés e tentou abraçá-lo. Mas Cristo a conteve com a mão e disse, não toques em mim, pois ainda não subi ao meu Pai. O próprio Cristo, no domingo, disse que não tinha ido ao paraíso ainda. Então, como ele poderia ter ido no mesmo dia junto, e o ladrão ido junto com ele na sexta-feira, 3 dias antes? Parece uma contradição, parece algo que a Bíblia está se atrapalhando, não está sabendo explicar, mas a gente precisa saber e entender que no grego, onde foi escrita essa passagem, não existe pontuação, não existe vírgula, não existe ponto. E eu, particularmente, acho que a versão mais assertiva deste texto tenha sido a versão trinitariana, que ela descreveu esse texto assim, na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Era uma expressão comum na época, como aquela expressão, em verdade vos digo. Essa seria uma expressão comum da época, em verdade eu te digo hoje, serás muito bem-sucedido no teu trabalho. Não estou dizendo que hoje você vai ser bem-sucedido no teu trabalho, mas é hoje que eu estou te dizendo isso. Certamente te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Uma vírgula muda todo o sentido da frase. As vírgulas, a acentuação, essa pontuação toda, foi colocado por volta do século IX, para facilitar nosso entendimento. Mas no grego, onde foi escrito esse texto, não havia vírgula. E se o ladrão na cruz tivesse ido para o paraíso no mesmo dia,
a Bíblia estaria se contradizendo, porque Cristo não foi. Ele diz claramente para Maria, não toque em mim, porque eu ainda não subi. Então, se ele não tinha ido ainda, como que o ladrão estava lá? Então, a gente resolve esse problema simplesmente entendendo a questão de pontuação. Certamente digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Tá. Você pode dizer, você que conhece a palavra de Deus pode dizer assim, Anderson, mas há um episódio na Bíblia em que alguém voltou dos mortos, né, que foi o profeta Samuel, lá em 2 Samuel, no 1 Samuel, capítulo 28, se não me engano. Conta a história que rei Saul tentou consultar a Deus e não conseguiu, Deus não falou com ele, aí tentou através do Urim e o Tumim, que era uma forma de presságio, de consulta a Deus da época, normal da época, e Deus também não falou com ele. Aí ele tem uma grande ideia de chamar uma necromante, alguém, aquela que se comunica com os mortos, para que ele pudesse chamar de volta à vida o profeta Samuel. E o profeta Samuel poder dizer para ele o que ia acontecer, profetizar na vida dele. E ele vai e busca essa necromante, e ela se espanta. Eu sugiro que vocês leiam o texto, é muito importante. Mas eu não vejo como sendo o profeta Samuel que se apresentou a ela ali, a eles. Porque vamos analisar alguns pontos. Se Deus não falou com o Saul, ele tentando buscar os profetas, buscar a Deus, até o Urim e o Tumim, por que Deus falaria através de algo que ele proíbe? Porque a Bíblia expressamente proíbe consultar os mortos. Deus diz que isso é uma abominação. E isso era condenável, inclusive, até a morte, se fosse consultar os mortos em vez de consultar ao Senhor. Então, como que Deus falaria com ele por algo que ele mesmo tinha proibido? Não faria muito sentido, Deus estaria contra a sua própria ordenança. Então, Deus Deus deixou de falar com ele através dos profetas, através do Urim e do Tumim, e mais através de um ato que ele condenou, que o próprio Deus condenou, Deus falou com ele. Não faz muito sentido. Certo é que o escritor não foi o próprio Samuel, porque Samuel já estava morto, né? O escritor acreditava veementemente que era o profeta Samuel. Tanto que ele frisa ali que o profeta Samuel subiu da terra, que ela viu aquele ser subindo da terra e deduziu que fosse o profeta Samuel. Essa passagem aqui, ela deixa muita dúvida nas pessoas. Mas vamos mais alguns pontos. Um próximo ponto que a gente tem que analisar para testar a veracidade de um morto subindo e falando com um ser humano vivo, nós temos algo na teologia, no estudo da palavra de Deus, que afirma que para tornar um assunto uma regra, uma doutrina, precisamos encontrar a mesma base em pelo menos 3 textos bíblicos. E não existe, porque só existe essa passagem de Samuel que fala que um morto voltou para falar com o vivo e depois voltou a morrer. Então, nós não temos como tornar isso uma doutrina, porque não tem 3 passagens bíblicas. E outro detalhe também, se fosse realmente Deus falando através do espírito do profeta Samuel a Saul, deveria pelo menos ter acontecido o que Deus profetizou, não é? Então, se Deus ressuscitou ali o espírito de Samuel e profetizou na vida de Saul, isso era para ter se cumprido. E não foi bem assim. Porque aquela necromante, falando através do suposto profeta Samuel, ela disse que no dia seguinte ele estaria morto. E isso não aconteceu. Ele não morreu no dia seguinte. Então aí seria um erro de Deus, ou do profeta Samuel, que no dia seguinte ele teria morrido, porque vários dias se passaram para que ele morresse, não foi no dia seguinte.
Inclusive, em 1 Samuel capítulo 30 e 31, já se passaram pelo menos 5 dias, quando ele morre lá, se suicidando em cima de uma espada. Então, isso não se cumpriu. A profetisa lá, a necromante, falou que ele seria entregue nas mãos dos filisteus. E realmente isso não aconteceu. Por quê? Porque ele mesmo se suicidou, ele se atirou em cima da sua própria espada. E os filisteus não prenderam ele, não amarraram, não mataram e nem enterraram Saul. Então isso não aconteceu. Então Deus errou mais uma vez aí, né? Deus, porque eu não acredito que seja Deus. E também ela disse que os seus filhos, todos os seus filhos serão entregues também nas mãos dos filisteus. Isso não aconteceu, porque lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 10, a gente vê um filho dele, Isbosete, nome estranho, né? Esbocete, vivo. E no capítulo 21 também, no versículo 8, a gente vê mais 2 de seus filhos vivos, a Armoni e Mefibosete. Então, realmente Deus errou ali ou não era uma obra de Deus? Então, baseado nessa ideia dos erros e dessa interpretação, eu particularmente não acredito que seja o profeta Samuel que subiu ali dos mortos. E a Bíblia diz lá em 1 Crônicas também, sobre a morte de Saul, diz que ele morreu porque não consultou o Senhor, ele preferiu consultar uma necromante. Se Deus tivesse falado com ele, então ele teria consultado Deus através da necromante, mas não é o que realmente parece que aconteceu. Há alguns teólogos que realmente acreditam que foi Samuel que voltou dos mortos, porque realmente Deus pode fazer. Se Deus quisesse fazer com o espírito de Samuel ressuscitasse para dar uma direção, ele faria, mas não iria ser plausível, porque Deus estaria indo contra a palavra dele de proibir a necromancia. Então, até podia ser, mas eu não acredito. Mas há alguns teólogos que pensam assim, que esse fato realmente aconteceu, que foi o profeta Samuel. E outros teólogos também dizem assim, se Deus proibiu alguma coisa é porque realmente pode acontecer. Mas eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz ali, com as evidências de acordo com os nossos estudos. É que nós temos uma vida tão breve, tão pequena, comparada a toda uma eternidade, que não vale a pena perder tempo com suposições, com ideias, com achismos. Basta que a gente creia em Cristo e aguarde ansiosamente a sua volta, que ame, que viva para Cristo, e a nossa salvação, nós vamos herdar a nossa salvação. Então, eu não vejo a nossa vida hoje nada além de uma prova. Nós vivemos 70, 80 anos sendo provados, sendo tentados pelo capiroto, para sermos aprovados e morarmos eternamente com Deus. Essa vida não é nada além de um vestibular para entrarmos na faculdade. É tão breve. Então aproveitemos cada segundo para seguir a Cristo, para tentar entender o que realmente as Escrituras dizem acerca de Cristo e acerca do que eu devo fazer para herdar minha salvação. E tem um outro texto que eu me lembrei agora, que talvez possa causar um pouco de confusão nas pessoas que querem entender sobre o que acontece após a morte, que é aquela parábola que Cristo conta acerca do rico e do Lázaro. Precisamos deixar frisado aqui que isso é uma parábola. O que é uma parábola? Seria eu inventar uma história para comprovar verdades, algumas verdades, entendeu? Eu invento uma história para fazer uma alusão a algumas verdades. Então, a parábola não é uma história verídica. É algo que eu estou inventando aqui para provar, para afirmar, para deixar mais claro uma verdade. Então, isso é uma parábola. Então, realmente aquilo lá não aconteceu. E mesmo que tivesse acontecido, na parábola, quando o rico está lá sendo atormentado e ele pede para que Lázaro vá lá e molhe alguma coisa na água e bote na boca dele, é dito ali que há um abismo, que ele não pode ir até lá. E daí o rico diz assim para Lázaro, para quem está falando com ele ali, né? Permita então que Lázaro ressuscite dos mortos e volte, né, para falar com os meus parentes. Eu tenho muitos irmãos.
E aí a resposta para ele é: mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, não convenceria. Se a palavra de Deus, a lei e os profetas não conseguir convencer, não é alguém que ressuscitou que vai convencer a pessoa. Né? E ali ele não está falando de vir um espírito falar e depois morrer de novo, e adormecer de novo. Está falando de ressurreição. Né? Ressuscitar, voltar em vida e falar com aquelas pessoas. Não ressuscitar é em vida, é em corpo. Eu morri e ressuscitei, não seria o espírito da pessoa. E por que acontece tanta confusão neste assunto, então, se a Bíblia é tão clara quanto a este assunto? Porque, com certeza, o inimigo das nossas almas, ele quer nos fazer perecer. Ele quer que a gente não herde a salvação. E se a gente praticar algo que a Bíblia afirma que se a gente fizer isso, a gente vai perder a salvação, se a gente praticar isso achando que é uma coisa boa, a gente vai perder, mesmo que a gente seja bonzinho ou não. Então, tudo que o inimigo da nossa alma quer é nos levar junto com ele para a perdição, para o lago de fogo, perdição eterna. Então, ele vai fazer de tudo. Inclusive, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E os seus enviados, né, os seus ministros, se transfiguram em ministros da justiça para enganar os escolhidos, né, enganar os cristãos, aqueles que querem herdar a salvação. Então, realmente, vai ter tudo puxando para baixo. Como diz aquele ditado, para baixo todo santo ajuda, né? Mas para cima é só Cristo. E pronto. Então, se a gente não se apegar à palavra, a gente vai ser facilmente enganado. Porque o inimigo das nossas almas anseia que nós percamos a nossa salvação também, assim como ele. Então, eu quero agradecer a todos que tiveram a paciência de me assistir, me ouvir até agora. Quero convidar que vocês também curtam meu vídeo, se inscrevam, compartilhem, se expressem, mandem comentários aqui, ou no Facebook, ou no Instagram, em qualquer uma das plataformas, que vai ser realmente um prazer. Se tiver que brigar comigo e me xingar e dizer que eu estou errado, não tem problema não. Importante a gente interagir e as dúvidas e as sugestões vão virar tema de próximos vídeos também. Deixa eu ler mais um versículo que seria muito importante para nós frisar, eu já estava esquecendo dele, para nós finalizar esse vídeo. Paulo diz assim para Timóteo, né, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Muito conhecido esse versículo. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não está falando que vai dar agora, né? Mas desde agora a coroa está guardada. E o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, naquele dia, Paulo morreu, ele está esperando para que aquele dia, o dia do juízo, ele receba a coroa da justiça. Que o eterno Deus abençoe você e realmente naquele dia ele te conceda a coroa da justiça.